Marcos. Evangelho de Jesus segundo escreveu Marcos. Nós temos vários textos, gente, mas eu acredito que esse daqui é um dos que vale a pena a gente estudar, né? Capítulo 16, versículo 15. Vamos falar um pouquinho sobre missiologia, missões. O que está escrito em Marcos, capítulo de número 16, versículo 15 é: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. A toda criatura. Interessante, né? Uau, que texto, hein? Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Então, gente, a palavra de Deus, ela nos mostra três formas, né, de missões, que é a base, né, do quinto mandamento, né, que a gente tem aqui, a gente estuda aqui sobre os 10 mandamentos do missionário, né, da missão. 10 mandamentos da missiologia. Então, com base no quinto mandamento, nós vamos estar conversando sobre isso no decorrer do estudo, se não hoje, na próxima terça, se nós não conseguimos concluir, porque eu fechei o máximo, né? Que é um curso de missões que eu dou. Então, eu fechei o máximo para conseguir resumir com vocês aí em algumas aulas. Então, com base nesse quinto mandamento, dentro de cada mandamento nós temos algumas direções, né? Biblicamente falando, o que fazer. Em cada mandamento, Deus nos dá instruções. E no quinto mandamento, nós temos essas instruções, que existem 3 formas de fazer missões. A primeira, a gente pode tirar com base em Jonas, um retrato de quem faz missões indo. O Senhor mandou ele ir. O segundo, nós podemos usar várias pessoas, nós vamos falar de Pedro, um retrato de quem fez missão orando. Pedro fez missões orando. E nós também temos aí o exemplo de Epafrodito, um retrato de quem fez missões o quê? Contribuindo, juntando, ele arrecadando fundos para manter quem já estava, quem ia. Então, você vê em Jonas capítulo 3, versículo 2, que Jonas fez missões indo. Ele ouviu para onde ele deveria ir. Então, o missionário, ele tem essa convicção no seu coração. Se é para ele ir, a convicção queima no coração dele. E o Senhor Deus vai dando várias confirmações, começando por ele, depois pela igreja, né? A igreja reconhece a vida desse missionário como alguém que deve ir, né? A gente precisa de várias confirmações, tá? Você não pode só ser levado pelo que Deus falou com você. Isso você tira base em toda a Bíblia, né? Abraão ouviu Deus falar com ele, não saiu correndo, não. Ele precisou de confirmações. E o Senhor foi dando. Se você ler Gênesis capítulo 12, você vai ver ali o Senhor falando para ele e confirmando para ele. Depois você vai ver em Gênesis capítulo 15, Gênesis capítulo 17, você vai ver Deus confirmando para ele, mostrando para ele, né, de fato, como é que deveria ser. Assim também foi Jonas. Então, ele ouviu para onde deveria ir e teve a confirmação. Ele escolheu para onde fugir, mas ele sabia para onde devia ir. E quantos fugitivos nós não temos na casa do Senhor, não é? Quantas pessoas que não estão escolhendo fugir. Sente essa chama no coração. Às vezes você está do lado de alguém. E também é falar, é abrir a sua boca. Está no ponto de ônibus, no supermercado. Você tem oportunidade de falar do amor de Jesus para alguém. Isso é ir. Evangelizar, falar, missões. Então, nós temos vários níveis da missão. Missões transcultural, né? Pessoas que vão para outras culturas, pessoas que vão para outras nações, e a pessoa precisa se preparar para isso. Nós temos pessoas que fazem missões dentro da sua casa, né? Você é um missionário dentro da sua casa, tomando conta da sua família. Você pensa que não, mas você está fazendo missões quando você instrui seu filho, pela palavra de Deus, quando você inculca na cabeça dele as verdades da palavra de Deus. Então, você vê o quê? Pessoas que foram chamadas para fazer culto na sua casa, ela atrai o bairro, ela atrai a rua. Eu fiz isso durante 10 anos dentro da minha casa, né, onde eu morava com meus parentes. E tem pessoas que fazem, né, missões
de estados. Então, existem várias formas de ir fazer missões. E isso não é só para quem tem o cargo, né? Para quem tem a função, tá bom? O ID é para todo aquele que é de Jesus. Então, a gente começa o ID no lugar onde nós estamos, falando com pessoas. E na medida que nós vamos sendo fiel, esse ID que vai queimando dentro de nós. Ah, Deus me chamou para ir para a África. Tá, mas você já fez missões dentro da sua casa? Você ganhou quem para Jesus na sua família? É muito fácil você se lançar. Mas o profeta na sua casa não tem honra. Mas mesmo não tendo honra, Jesus não deixou de fazer. Então as pessoas elas se utilizam desse versículo para tentar fugir, né? Escapar, pegar com essas histórias. Abriu as câmeras, estou avisada aqui pelo Zoom que 3 pessoas vão ser excluídas, vão ser tiradas da sala. E Pedro, gente? Então, Jonas, falando de Jonas, né? O ID, ele aprendeu quando Deus lhe mostrou a importância do I. Você viu ali todo o episódio, toda a situação de Jonas, né? Jonas queria escapar, queria fugir, não queria. Depois ele ficou com pena da boboeira, né? Toda aquela situação, e o Senhor mostrou para ele, dizendo: você teve pena de uma árvore que cresceu hoje e morreu ontem? E eu não vou ter pena desses ninivitas que se arrependeu? Até os animais, estão todos eles me buscando em arrependimento? Então o Senhor mostrou para ele, Jonas aprendeu, né, quando Deus lhe mostrou a importância do ir. Então, não fuja do que Deus tem com você. Não fuja, se posiciona. Essa é a primeira forma de fazer missão. E a segunda, Pedro fez missões orando. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 24 a 31. Ele fez missões orando. Se você vê ali, você vai ver que ele está orando a Deus fervorosamente. Você vê que ele está orando a Deus objetivamente. Não é uma oração, sabe, sem direção. Ele sabe exatamente pelo que ele está orando. Assim é quem faz missões orando. Tem como fazer missões orando? Sim, pessoas que dedicam a sua vida para orar por aqueles que já foram, para clamar, para chorar no altar de Deus, suplicar ao Senhor. Isso é orar com objetividade, você ser objetivo, dizer: Senhor, aqueles que foram, e você tirar um período para isso todos os dias, orar fervorosamente, orar objetivamente. Você vai ver isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 4, os versículos 24 e 31. E ele também orou a Deus poderosamente, porque você vai ver os sinais. Porque às vezes você pensa que não, mas a sua oração, você não tem noção da repercussão, do poder que a oração tem no mundo espiritual. Eu vejo pessoas que abandonam o lugar da oração. Isso é estratégia maligna. Porque o inimigo sabe que quando você abandona o lugar da oração, a sua casa, você, tudo que é seu e poderia ser alcançado pela sua oração, começa a ficar suscetível aos ataques satânicos, aos dardos inflamados do maligno, como nós já estudamos aqui sobre batalha espiritual. E você tem essa aula, esse estudo completo no meu canal do YouTube. Se você quiser alguma aula, quiser ter algum conhecimento dentro de batalha espiritual, né, eu te ensino dentro desse curso que eu já dei, acredito que o ano passado, ele está liberado para você, para quem quiser, no meu canal do YouTube. Só colocar lá, Luciene Viana Batalha Espiritual. E nós temos aqui a terceira forma de se fazer missões, que flui do 5º mandamento, que é o Epafrodito, que fez missões contribuindo. Se você lê a carta do apóstolo Paulo, a carta da alegria, qual é a carta da alegria do apóstolo Paulo? Filipenses capítulo 4, versículo 18. Como é que ele fez? Ele fez contribuindo. Ele estava presente nas igrejas, arrecadando, falando da importância, instruindo as pessoas. Gente, nós precisamos manter o apóstolo Paulo, nós precisamos levantar valores para ajudar os missionários, nós temos que mantê-los, mandar dinheiro para eles, gente. Então, ele estava ali, dando para as pessoas a importância, de se arrecadar e contribuindo, recolhendo as ofertas da gente. Ele tinha esse compromisso, porque ele entendeu que esse era uma necessidade que precisava. Então, quando você supre uma necessidade, você se posiciona numa necessidade, porque muitas vezes o que Deus tem para você vem embrulhado num pacote de necessidade.
E se você não entende isso, você não sobrepõe, você não sobressai. Epafrodito, ele sobressaiu porque ele entendeu a importância de se contribuir com missões. Então, ele estava presente, falando da importância de se contribuir, falando das pessoas, olha, eu estou com vontade aqui de fazer um valor aqui, levantar fundos, meios para poder ajudar missionários, para ajudar os irmãos que trabalham com missões na igreja. É uma área que necessita muito, sabe? Muito. E, além de contribuir, né, recolhendo as ofertas, ele também contribuiu suprindo o quê? A missão urgente. Você vê que quando Paulo estava precisando, Paulo agradece essa igreja, dizendo que vocês me enviaram. Só você ler a carta do apóstolo Paulo, Filipenses. Você vai ver ele falando, vocês me mandaram para prover e ainda me sobejou, me sobrou. Né? A alegria de Paulo, porque aquela igreja mantinha o apóstolo Paulo. Então, após você perceber que Jonas conseguiu ir, que Pedro conseguiu orar, Epafrodito conseguiu contribuir, a pergunta de Deus para nós essa manhã é: qual tem sido a sua parte? O que você tem feito hoje, para missões? Então, se você não pode ir, você pode enviar. Se você não pode ofertar, você pode orar. Não há desculpa, gente, para não fazer parte de missões. Meu amor, fecha a porta, minha vida. Vai com Deus, filho. Fecha a porta aí, tá? Para a porta dos quartos aí, do corredor. Você compreende? Então, não tem desculpas para não fazer parte de missões. O mundo precisa reconhecer Jesus. E eu vou lhe dizer uma coisa, uma aula que eu estou preparando aqui para dar para vocês sobre salvação e galardão. São duas coisas distintas. Salvação é dom gratuito de Deus. Tá? Não tem obras que você faça que te garanta a salvação. Tá? Salvação é por meio da fé. Agora, galardão é pelas obras. Tem muita gente que está perdendo de receber grandes recompensas, porque o Senhor é galardoador daquele que o busca, daquele que o serve, daquele que tem prazer em contribuir, em fazer a sua obra. Então, o galardão, ele vem pelas suas obras. Então, se você não pode fazer, você não pode ir, se você não pode ser enviado, você pode ofertar, você pode orar, mas você tem que fazer alguma coisa, você não pode ficar dando desculpa. Por causa que eu não tenho meus problemas. Muitas vezes seus problemas ainda não foram resolvidos, você não recebeu a capacidade para resolver seus problemas, porque você está negligenciando o ID do Senhor. Tanto quanto indo mesmo, atendendo essa chama que está no seu coração, quanto a orar por quem já foi, ou contribuir, fazer alguma coisa por missões. Eu amo tanto missões que eu faço as três coisas. Porque eu descobri o destravar em muitas áreas da minha vida, inclusive na minha mente, no conhecimento de Deus, no meu relacionamento com o Senhor, quando eu me tornei mais útil indo, quando eu sou solicitada para ir, eu estou indo. Quando há uma necessidade, muitas vezes nem mostro, nem falo nada, nem posto, porque isso aqui faz parte de algo meu com Deus, como também contribuindo e também orando, clamando a Deus pela vida dos que estão em lugares difíceis, porque é fácil fazer missões, né? Na verdade, nunca é fácil, né? Fazer para Deus nunca é fácil, mas nós temos nós temos assim uma... Oi, Dani, bom dia. Fecha a porta para mim, por favor. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender a importância. Então, não tem facilidade na missão. Só que existem pessoas que estão em territórios de perigo e estão fazendo missões, como Janela 10 por 40. Nós temos missionários aí em lugares que não se pode pregar o evangelho. Pessoas que precisam pegar uma página da Bíblia, rasgar, dobrar bem pedacinho, esconder debaixo da língua, para que um momento ou outro, quando ela estiver ali sozinha, escondida, ela consiga abrir aquela página e comer a palavra de Deus. E quando nós temos tantas Bíblias em casa, a gente não tira período para estudar a Bíblia, para meditar na Bíblia. Então é muito importante, gente, muito importante que a gente faça alguma coisa, porque o mundo precisa reconhecer a Jesus. E a sua igreja precisa torná-lo conhecido. Jesus é conhecido pela igreja. Não existe amor por missões onde não há contribuição missionária, onde a contribuição missionária é inexistente.
Então, se o bolso está fechado, com certeza o coração também não está aberto para missões. Portanto, como se faz missões? Como é que eu faço missões? Missões se faz com os joelhos de quem ora, com as mãos de quem contribui e com os pés de quem vão. Não com filosofia, gente, né? De ficar discutindo quem sabe mais, quem tem. Não, é você suprir essa necessidade, alguma delas. Deus conta com pessoas que entendem o que é fazer missões. E muitas coisas na sua vida vão destravar, vão abrir no mundo espiritual. Por quê? Porque você entendeu a importância de fazer alguma coisa agora, não é amanhã, é agora. Tá, então para que que serve a missiologia? A senhora falou de missiologia, para que que serve? Gente, missiologia é um campo de estudo relacionado à teologia, faz parte da teologia. Teologia, teologia, estudo sobre Deus. Teologia é um curso, um estudo que se tem sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre os princípios, sobre o caráter moral de Deus. Então, missão, gente, é a tarefa delegada por Jesus à igreja. Nós temos aqui, ide por todo mundo, ide. Então, existem 3 formas de você ir. E se você se tornou alguém que entendeu isso, você vai enfrentar muitos desafios, mas todos eles serão superados. Por quê? Porque você é alguém útil para o reino de Deus. Então, o Senhor dispensa anjos para a vida de pessoas que se disponibilizam. O Senhor envia recurso, Deus envia ajuda. O assunto desperta interesse, né, gente? E também desperta muita resistência. Quando você começa a falar, existem pessoas que são muito apaixonadas, outras que são muito compromissadas com missão, mas tem gente que é inerte, gente que está no sono da indolência, não entendeu nada dessas verdades de Deus. E isso tem levado pessoas a servir em lugares difíceis quando ela entende o seu chamado. E também a dar amor, porque já foi mandando uma oração, olha, me dá o número da sua conta aí, é pouco, mas eu quero ajudar com alguma coisa. Então a missiologia reflete sobre os desafios, as barreiras que se devem ser vencidas. É isso que nós estudamos na missiologia. A maneira de se preparar para poder servir em outra cultura. Eu ensino aqui para os meus alunos que estão na missão em outros países a importância de você aprender a cultura, como se adaptar e integrar, né, num contexto muito diferente, de comida diferente, pessoas diferentes, religião, tudo diferente. Como lidar com os riscos, com os perigos, como entender e respeitar a religião e a cultura dos outros, sem negar o nosso compromisso sério com Jesus, do Evangelho, de pregar Jesus como nosso único Senhor e Salvador, para todos os outros povos e línguas. Como é que se faz isso? Então, os verdadeiros missiólogos, os verdadeiros missionários, eles devem ter também missionários para poder entender, sabe? Pessoas que se permitem ser moldadas, tratadas. Porque nós vemos aí, o ano passado, nós tivemos um índice muito grande de volta de pessoas que foram enviadas. É triste falar, mas o número é assustador de pessoas que foram enviadas para missões, mas voltaram, foram recusadas, foram reprovadas. Por quê? Porque tem dificuldade de lidar com pessoas, tem dificuldade de trabalhar em equipe, tem dificuldade de entender a cultura, de se adaptar, né? Não no sentido de se moldar, são 2 coisas distintas. Se adaptar e se moldar é completamente diferente. Se adaptar é você estar no ambiente, fazendo o que lhe foi dado para fazer, respeitando quem lá está, independente do que as pessoas façam, das suas práticas, você não está lá para acusá-las, você está lá para poder mostrar para elas um novo caminho, um caminho que é o caminho que realmente leva à vida. Isso aqui não é só com palavras, a sua vida, seu exemplo. Existem pessoas que estiveram em lugares que foram mandadas embora porque não entenderam a importância de se pregar Jesus com a sua vida. Tem lugares que você não pode abrir a sua boca, mas a sua vida faz com que as pessoas queiram saber quem é você, que Deus você serve, porque você é diferente. Seu exemplo, sua forma de agir, quem você é, quem você se tornou em Deus, atrai a atenção das pessoas. Isso foi Daniel, isso foi José, isso foi os apóstolos, isso é você, isso sou eu, somos nós como igreja. Então nós precisamos entender, gente, sobre esse campo, né? Porque quem foi chamado tem que ser pensador das coisas do reino, atrair Deus para o ambiente, é para a gente que pratica os princípios da palavra de Deus.
Porque tem gente que fala muito bonito, é muito eloquente, porque pregar é arte, né? Então, se você. O que quer dizer arte do Sene? Arte quer dizer que quanto mais você fala, mais habilitado você fica para falar. Quanto mais você exerce, mais você fica preparado para exercer. Então, falar, oratória, tem gente que é muito bom com isso, mas na prática, a vida dele não condiz com o que ele fala. Jesus disse para os fariseus, para os discípulos, para a multidão, olha para os fariseus, façam tudo o que eles falam, mas não façam nada que eles fazem, porque o exemplo deles não condiz com o que eles falam. Então, nós temos visto aí que muitos teólogos e muitas igrejas e muitos seminários, né, ainda não descobriram, gente, a beleza da necessidade de se ensinar missiologia. Porque a missiologia, ela encontra nas igrejas cristãs um campo muito vasto. Pessoas descobrem seu chamado, pessoas descobrem para que elas foram chamadas quando elas se posicionam. Abram as câmeras, mas não me dizendo aqui, ó, você abre, você fecha. Se você fechou, você vai ser excluído. Contagem regressiva aí, ó. Você vai ser tirado da sala. Então, a missiologia encontra nas igrejas cristãs esse campo vasto, né? Haja em conta, gente, que o próprio Jesus ele ordenou a missão de levar o evangelho para todos os povos, reinos, línguas, nações. O mundo precisa conhecer Jesus. Ah, irmã Luciana, mas eu não tenho acesso. Eu tenho vontade de ir, mas eu não tenho acesso. Você tem rede social. Ah, mas eu tenho pouco seguidor. Não vai pela quantidade de seguidor, de like. Não se permita ser guiado por circunstância. Não é ter nada com o que está fora, tem a ver com o seu compromisso com Deus. Tinha uma cantora aqui que ela não se destacava porque ela esperava o microfone da igreja. Hoje ela está até numa grande. Foi contratada aí por uma grande agência, né, de cantores, porque ela se despontou na rede social, cantando todos os dias. Eu quero orar por você, quero cantar essa canção pro seu coração. Ela foi descoberta. Então, não espere microfone, não espere posição, não espere uma unção, não espere alguém te chamar, alguém te convocar. Se disponibilize para o reino. Então, em cumprimento a essa ordem, os cristãos, nós temos que proclamar o evangelho do Senhor. E de diferentes maneiras, use todas as formas e meios que você puder. O sentido e o conceito da missão precisam ser aprendidos. Nós precisamos ter a visão clara de como fazer missão. Que a missão ela pode ser compreendida em sentidos amplos, abrangendo, gente, diferentes missões, né? A igreja se dispõe para poder realizar o trabalho e expandir o reino de Deus. Quando a igreja ela faz missões, ela cresce. Quando a igreja ela é envolvida com missões, é, é, enviando, preparando pessoas, instruindo pessoas, mostrando para ela a importância de ser alguém que faz a obra de Deus, que se permite ser cheio do Espírito Santo para realizar a obra de Deus, contribuindo. Quando a igreja ela se envolve com missões, a igreja cresce, ela expande. É um negócio assustador. Tenho várias pessoas aqui, líderes, inclusive eu estou com um casal novo aqui dos Estados Unidos, que eles estão há 6 anos num determinado ministério e nunca saíram daquilo ali. E nesses 3 meses que estão estudando a palavra de Deus, estão entendendo a compreensão clara do que é fazer missões, a igreja deles tem expandido de uma forma assustadora nesses 3 meses. Porque nós precisamos se envolver. Nós temos que se envolver. Há um sentido, gente, restrito, que refere-se a atividades missionárias só na pregação. Então a pessoa pensa que, você é missionário, então você prega. Você é missionário, então você vai. Então, as pessoas elas restringem, elas fecham isso, né, para determinado tipo de pessoa, e não, todos nós temos que fazer missões. Considerando que Deus foi o nosso primeiro missionário, né? O Senhor foi o primeiro missionário. Ele concretizou a missão no seu filho para poder realizar essa obra de salvação. Então, Jesus, ele também enviou seus discípulos ao mundo. A igreja precisa enviar. É necessário preparar pessoas para serem enviadas. Então, tem um importante papel, gente, que você e eu precisamos exercer na missão, na atividade missionária. Então, sendo assim, a compreensão correta da missão, ordenada por Jesus, deve ser buscada, mediante a orientação do Espírito, porque eu tenho ensinado para vocês aqui que nada é possível sem o Espírito Santo. Nada. Absolutamente nada. Porque é o Espírito Santo que nos dá conhecimento da palavra de Deus. Se você lê a Bíblia, você não compreende
Está faltando o quê? Sabedoria do Espírito. Então, você precisa buscar. Orar e falar, Espírito Santo, me dá compreensão, me ajuda. O Senhor habita em mim. Então, me ajuda a entender. Preciso compreender a palavra. Porque o objetivo, gente, é sempre o mundo. As pessoas pensam que pregar tem que ser para o púlpito, né? Então, existem pessoas que estão preparadas para ensinar a igreja, né? E pessoas que estão indo, fazendo missões para atingir o mundo. Então, seja pregar para dentro da igreja ou pregar indo, o intuito é o quê? Trazer mais vidas. É o mundo. O mundo, os homens, as mulheres, em suas múltiplas situações, independente de que elas sejam, Deus quer alcançá-las. E a igreja, ela é missionária. Na sua essência, ela deve ser missionária, com base na palavra de Deus. Então, desse modo, o que a missão da igreja intrínseca ela tem? A igreja, ela é um instrumento, gente, missionário, poderoso da parte de Deus. Então, a missão, ela tem como objetivo a participação pessoal coletiva, né? Pessoal e também coletiva de todos os crentes. Cada um de nós precisamos exercer o nosso papel na missão, de modo direto ou indireto, né? Por palavra, por ação, de modo que todos devem engajar, todos, não tem desculpa. Todos têm que se engajar na missão, participando, dialogando, refletindo criticamente, falando sobre assuntos, sobre problemas significativos e possibilidades de poder ajudar, instruir, levantar recursos, né? Porque dessa maneira que a obra de Deus vai fluir, vai crescer, e o Senhor Deus vai nos recompensar muito por isso, muito. E a teologia bíblica, né, ela deve ter a missão inserida. A teologia que não ensina a missiologia, ela é falha. E aí a missão, a teologia que fala sobre missão, tem que estar pautada onde? Em Jesus. Ela deve ser centralizada em Jesus. Missão do caminho deve acontecer entre os povos, culturas, mundo, sabe? Deve envolver pessoas, e tudo isso é pela cerne. Qual é a cerne? Qual é o centro? É Jesus. Apresentando Jesus, mostrando Jesus. Porque é Jesus. É, é Jesus. Então, na fé peregrina do povo de Deus, antecipando a presença de Jesus e a vinda do reino do Messias, estava ali o quê? Pessoas apontando para ele. Tudo na Bíblia aponta para Jesus. Tudo. De Gênesis a Apocalipse. Tudo é sobre Jesus. Não é sobre mim, não é sobre você, não é sobre mundo. O alvo é atingir o mundo. Mas o centro de tudo é Jesus. Então, quando você põe Jesus no centro, não tem como dar errado. Então, qual é o propósito do missionário? Daquele que entende a sua importância na missão? É admoestar pessoas, é orientar pessoas sobre a consequência do pecado, é instruí-las como deixar de ser aquela pessoa, para se tornar quem Deus chamou elas para serem, ativando a identidade espiritual delas, convidá-las a assumir e a assumir e a cumprir compromissos, do reino de Deus, as coisas espirituais, ensinar a servir os outros. Isso é muito importante, fazer o bem, servir as pessoas em todas as oportunidades. Elas aceitam ou não a mensagem de Jesus, a mensagem tem que ser falada. Não, eu não falo mais, porque a pessoa não aceita. Se você não consegue mais falar com palavras, fala com a sua vida. Mas a mensagem precisa continuar sendo pregada. E o que é um chamado missionário, então, Luciene? É aquele que se dedica a propagar o evangelho. Um enviado, alguém que teve a incumbência de levar a palavra de Deus, ou quando não há deslocamento geográfico, um compromisso de exercer a vocação nos ambientes onde você está, onde você habita, seja na sua casa, seja na rua, seja no seu ambiente de trabalho, seja na sua escola, na sua faculdade. O nosso Deus é um Deus missionário. Missões estão no coração de Deus e precisam estar no coração também da sua igreja. Tem que ser implantado em nós o reino de Deus nessa terra, gente. Nós precisamos ativar o céu na terra. As pessoas precisam saber da importância de se fazer missões. Então, muitas coisas na vida não saem do lugar porque nós estamos centrados em nós. Então, a gente faz campanha, a gente jejua, a gente ora, tudo por nós. Pela minha casa, pela minha família. Está errado? Claro que não. Mas é ineficaz se você não entender o seu papel dentro da obra de Deus.
Ah, eu não faço missões porque eu não sou missionário? É mesmo? Ah, eu não falo de Jesus porque eu não sou evangelista? Você percebe que as pessoas precisam de um cargo, elas precisam de serem convocadas, né? Elas têm que ser, pessoas precisam ser chamadas, porque senão elas não fazem, não falam. E o Senhor está chamando nós aqui essa manhã para entendermos a nossa responsabilidade. Quem nós somos no reino? O que estamos fazendo para o reino? Você já leu Isaías 55? Ou melhor, Isaías 54, aliás? O povo reclamando, questionando, por que que nós oramos, jejuamos, e Deus não responde, Deus não atende, né? Deixa eu ver, Isaías 58, gente, ó. Eu gosto de andar com o Espírito Santo, porque quando eu erro, ele me mostra na hora, não é não? Esse aí não sei, esse é Isaías 58, isso mesmo, Isaías 58, já viu? Né? O povo clama, o povo suplica. Aí Deus chama o profeta Isaías e fala: profeta, vai lá e fala para o povo, em alta voz, brada para esse povo. Eu estou ouvindo, eu não sou surdo, não. Estou ouvindo o que vocês estão falando. A resposta não vem, o céu está de bronze, porque vocês estão me buscando com propósitos egoísticos. Vocês querem que eu faça para vocês, pelo seu bel prazer. E por isso que a vida não vira. Não busque a Deus apenas por você. Ah, então eu não vou mais orar por mim. A pessoa entende tudo errado, né? Eu não estou dizendo isso. Estou lhe dizendo que você precisa abranger, abrir sua visão para as coisas do reino. É muito mais profundo, é muito mais abrangente, é muito mais alto, é muito mais largo, é muito mais o comprimento. O que Deus tem para você é tão alto, é tão profundo, é tão largo, tem um comprimento tão vasto que você não pode se limitar nos seus problemas. Ficar ali parado ao redor da sua situação, questionando a Deus, Senhor, porque é minha vida, porque é minha casa, porque não importa, porque não sei o quê, porque a minha vida não vai. Em vez de você focar nos seus problemas, ajude o problema de alguém para você ver se você não consegue resolver os seus. Deus falou isso comigo numa época que eu estava numa situação que eu dizia, meu Deus, eu não estou compreendendo. O Senhor me dizia, mas não é para você compreender. Vai fazer a obra. E eu entendi, gente, que quanto mais eu me envolvo com missões, quanto mais eu estendo a minha mão, quanto mais eu paro de pensar nos meus problemas, mais Deus me dá sabedoria para resolvê-los. Mais Deus me dá capacidade para administrá-los. É sim, é surreal, é fenomenal. E eu quero declarar na sua vida essa manhã que você vai se envolver tanto com a obra de Deus, com o reino de Deus, que o seu problema vai se tornar tão minúsculo. Você vai olhar para esse problema que nem Davi quando olhou para Golias. Davi não chamou ele pelo nome, Davi não olhou para sua estatura, Davi não olhou para a dimensão do problema. Davi foi a resposta. Isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer nos dar uma sabedoria, uma capacidade de cima, gente. Porque tem problemas que a nossa mão não resolve. Se não for uma capacidade, uma vestimenta espiritual, né? Você transitar por ambientes espirituais, por territórios espirituais, para adquirir essa capacidade, esse conhecimento. E isso só é capaz se você se envolver com as coisas de Deus. Essa capacidade só vem se você é útil para o reino de Deus. E eu lido com pessoas todos os dias aqui. E o que eu mais escuto são pessoas dizendo: ai, missionário, porque é minha vida, porque é minha vida. Eu, tá, entendi tudo como é que está a sua vida, mas a minha pergunta para você é: o que você faz no reino de Deus? Não, minha irmã, qual é a situação que eu estou passando aqui? Eu não faço nada, porque então, por isso você está focado tanto em você, que o seu, foi o que Deus falou para Ezequiel, Jeremias, Isaías. O que Deus falou para eles? Levante e se posiciona. Porque quando você se posiciona, quando Deus te chama para uma posição, Deus dizendo para você que o lugar que você está limitando o seu raio de visão e também de ação. Então, focar nos seus problemas está limitando você, impedindo você de viver o transcendente, de viver o surreal, o sobrenatural, que está disponível para todo aquele que é envolvido com as coisas de Deus. Hoje eu estava conversando com a missionária e ela mostrando para mim a casa nova que Deus deu para ela, né? Olha para você o que Deus fez. Um filho que estava afastado, que ela orou 10 anos por esse filho, era envolvida com a obra de Deus, mulher de guerra, mulher de oração, mulher de monte, mulher que ajuda as pessoas, mulher que tira de dentro dos seus armários para poder ajudar quem precisa, mulher que dá sopa na rua, mulher que evangeliza, leva cobertor, faz arrecadamento, e um filho lhe dando tanto problema, um filho viciado em crack, e ela orou 10 anos por esse menino.
Hoje o filho dela não apenas se converteu, aleluia, glória a Deus, como também se tornou um grande empresário. E o filho reformou toda, derrubou a casa dela, na verdade, construiu outra. E ela me mostrando a casa. Olha o que meu filho fez. Ela morava num casebre, mas no casebre, nós fomos lá, né, deixá-la na sua casa. Ela foi para o evento que eu estava, e no final missionária, que alegria te ver. Ela, missionária, preciso de uma carona. Bora aí, entra aí que eu te levo. E aí ela contando, missionária, lembra daquele meu filho assim, assim? E ela contando, eu disse, meu Deus. E aí o Senhor falou no meu coração, isso aí, minha filha, é resposta de gente que é útil na minha obra. Resposta de quem se envolve com a minha obra. Ela nunca ficou parada no problema dela. Não que ela não sofria, como é a mãe que não sofre. Não que ela não sentia dor, como é a mãe que não sente dor. Chorar no altar do Senhor, mas ela chorava no altar de Deus, se levantava e ia. Às vezes você olhava para ela, estava com os olhos inchados, de quem tinha passado a noite em lágrimas. Você perguntar, tudo bem? Ela, vai, tudo bem, glória a Deus. Então, o que que eu posso ser útil aí? O que que eu posso ajudar? Também estou aqui para poder fazer alguma coisa. Quantas vezes ela não foi comigo para centro de recuperação, casa de recuperação, casa de idoso, evangelizar, fazer a obra de Deus, deixando um filho, né, na mão de pessoas para morrer como nóia. E ela confiando no Senhor. Uma vez o policial falou para ela, eu sinto muito, mas seu filho não passa essa noite. Ela passou a noite orando. E o filho dela entrou 6 horas da manhã, 7 horas da manhã, dentro da porta dentro de casa, para quem ia morrer. Então, para de focar no seu problema, pelo amor de Jesus. Entenda o que Deus está te dizendo essa manhã. Entenda, abre a sua compreensão, sai desse casulo, quebra essa casca. Deus quer te fazer decolar, voar, superar, abundar, resolver. E ela me contando que o filho dela hoje é o orgulho da vida, o único filho dela, o orgulho da vida dela, viúva já há uns 30 anos, essa mulher, né? O orgulho da vida dela. Ela contando a história, eu, meu Deus, que casa linda. Eu não pude entrar porque estava com muita pressa, mas ela me mostrando do lado de fora. Ela, Miss, olha só, tá vendo isso aqui? A senhora lembra isso aqui? Não tinha portão, estava assim, estava quebrado, olha isso aqui. Meu Deus, olha o que Deus fez. Então, Deus poderia ter usado tantas pessoas que têm condições para poder ajudar ela. Deus salvou o filho e levantou o filho para honrar ela. Então, é isso que Deus quer fazer com a nossa vida e com a nossa casa essa manhã. Recebe essa palavra em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, destrava, destrava. E vem para o que Deus está te chamando. Se envolva, faz alguma coisa para a obra de Deus. Seja útil. Seja útil. Você está reclamando tanto que você não tem, que você não está valorizando o que você já tem. Abre a visão. Deus está te chamando. Vamos lá, vamos arregaçar as mangas e fazer alguma coisa para o reino de Deus. E você vai ver que situações irreversíveis Deus vai transformar em coroa. Deus vai transformar em diadema, em motivo de honra. Coroa fala de honra. Deus vai transformar em honra para te entregar. E nas mãos de Deus as coisas ficam melhores do que foram. Então não importa o quão quebrado está. Na mão de Deus não tem causa perdida. Mas Deus está te chamando. É assim, gente. Às vezes sangrando, sarando outros. Às vezes ferido, curando outras pessoas. E é assim que Deus nos cura. É assim que Deus nos trata. Né? E as pessoas têm dificuldade de entender isso. Então, que essa manhã o céu se abra para a sua vida, para que você receba essas verdades e para que você se posicione para o que Deus quer na sua vida. E as coisas vão fluir. Esse é o ano de você viver o impossível de Deus. O que está travado há muito tempo na sua vida vai destravar, vai destravar. E eu declaro nessa manhã que já começou pela compreensão, pelo entendimento que a palavra de Deus nos dá. A visão amplia. A gente começa a viver novidade de Deus. As pessoas olham para você e você começa a ativar as pessoas. O que aconteceu com você está diferente, você está envolvido. E quanto mais você se envolve com as coisas do reino de Deus, quanto mais você se envolve, mais o Senhor te capacita. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Tá claro? Tem muita coisa para falar, tá? A gente não tem mais tempo. Então, às 21 horas estaremos aqui. Se você quiser vir estudar conosco, bora! Bora aprender. É muito bom a gente estar junto, a gente poder ter esse momento, porque a vida destrava, né? Conhecimento, gente, não apenas liberta, mas transforma. Glória a Deus. Que o céu te abençoe essa manhã. Alguém tem pergunta? Ficou claro? Então vamos orar. Louvado seja Deus.
Pai, nesta manhã nós queremos louvar e adorar o teu santo nome. Te agradecer, Paizinho, por este momento tão valioso na tua presença. Muito obrigado, meu Deus. Obrigado, Senhor, por aqueles que estão comigo ao vivo, por aqueles que vão ter esse conteúdo depois. Pessoas que estão em diversas partes do mundo, pessoas que estudam comigo, mas não podem estar ao vivo, porque o Senhor sabe, meu Deus, fuso horário. No Japão agora é de noite. Em outros lugares é à tarde, de manhã, madrugada, mas uma coisa é fato: onde chegar, Senhor, estas palavras, que teu Espírito venha destravar, abrir, Senhor, abranger, Senhor, deixar uma visão clara, ampla, ilumina os olhos do conhecimento do teu povo. Abre, Senhor, os olhos do nosso entendimento para que possamos, Senhor, crescer, desenvolver, sobressair a qualquer circunstância. Senhor, eu quero declarar nesta manhã, na vida desta mulher, deste homem, onde chegar, Senhor, este conteúdo, esta oração agora, que o teu Espírito venha impelir esta pessoa a um posicionamento ao centro da tua vontade. Atrai essa pessoa, Senhor. Alcança esse coração. Porque não tem nada, Pai, que o Senhor não possa fazer. Tu és o Deus do impossível. E a minha oração, Pai, por este homem, por esta mulher, por esse jovem esta manhã, é que o Senhor, meu Deus, venha dar a ele passos assertivos, direções claras, decisões, Senhor, alinhados com o propósito que o Senhor tem para essa pessoa, para essa casa. Senhor, guarda, livra, envia teus anjos, quebrando cadeias, correntes, desfazendo toda palavra depreciativa, toda maldição, toda palavra negativa, tudo que foi lançado, que venha a ser exterminado, que todas as estratagemas demoníacas, que todos os projetos e planos do diabo sejam aniquilados nessa manhã. Espírito Santo, abençoa teu povo, Senhor. Eu quero declarar falidas as obras das trevas e o teu povo, Pai, alinhado com o teu reino, sendo útil na tua casa, entendendo com a compreensão clara o que o Senhor quer de nós, para que possamos então tomar decisões para a glória do teu nome. Eu quero declarar, Senhor, o revestimento do Espírito na vida de cada um dos teus filhos. Erebai, jorebaba, karamanagasúria. Senhor, reveste teu filho e a tua filha de toda a armadura de Deus, para que ele venha romper, para que ela venha romper nesse dia chamado hoje. Abre, Pai, as portas e as comportas do céu na vida desta pessoa. Entra, Senhor, ebai, oreba, karabadasoreberrácia. Abrindo, Senhor, abrindo, Pai, fazendo com que essas barreiras se tornem trampolim, que teu filho supere os obstáculos, que a tua filha supere os desafios e que ela testemunhe da grandeza do teu nome e que nesse dia, Senhor, ao deitar na sua cama para dormir, o sentimento, Pai, não seja de insatisfação, de frustração, não, mas um sentimento de realização, um sentimento, Pai, que venha dar a essa pessoa, Senhor, desejo de levantar no outro dia todo o vigor, com toda a força da graça do Espírito para fazer o que ela foi chamada para fazer. Eu abençoo o teu povo nesta manhã, Senhor, como dispenseira do celeiro de Deus. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, teu filho e a tua filha abençoada, para a glória do teu nome, Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela vida de cada um deles. Continua conosco, ó Deus. Continua conosco, ó Senhor. Através do teu Espírito, alinha o nosso coração ao teu e faça, Senhor, em nós, segundo a tua palavra. Eu abençoo o teu povo, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o céu te abençoe e te guarde. Um beijo no coração. Se quiser, à noite estaremos aqui. Amém?